na semana aí. Se era Flamengo, dava até pra ganhar, mas ainda é o primeiro. O Botafogo deu mole e quero de novo festa do Cruzeiro. Chuta Everaldo no hino do o Vascaíno bolado na decepção. Alguém salva o Vascão! Baixinho, como é aqui igual você. Exatamente. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Vai ganhar tudo agora. É certo. Disseram que o Flamengo vai ganhar tudo esse ano. Copa do Brasil. Botafogo, eu confio no meu time, ele vai chegar lá. Onde? No final. Campeonato Brasileiro. No final a gente vai saber, no final. O que aconteceu com o Rossi, mano? Ô, misericórdia, deu pane no sistema. Deu pane no sistema. Deu pane no Mexeram no satélite. Flamengo e Atlético Mineiro, tá confiante, moleque? Tô confiante lá na Arena Gonzalo Plata. Plata por cobertura! Que golaço! Arena Gonzalo Plata é o nome do estádio? É, aquela cavadinha ali é imortal, Cavadinha, pô. nunca vou Nossa casa, esquecer. em qualquer lugar, é o estádio do Flamengo. Eu pedi para o Cruzeiro. Que bobeira do fogão. O Alvinegro tá ficando pra trás no Brasileirão. Tá vendendo o time inteiro. Pra que sendo campeão. Tá saindo até o goleiro. Vão vender meu paredão. Botafogo não viu a bola. Perdeu porque fomos roubados. Foram roubados. É. O que aconteceu? Foi pênalti, ele não deu. Foi pênalti. Agora lembrou. Ó, vamos à decisão do árbitro. Ele anula o pênalti. Acabou o dinheiro do... Nada, o papai tá cheio de dinheiro. É uma especialidade do Flamengo. Antigamente era cheirinho, agora é flanelinha. Tá guardando a vaga que não vai ser campeão. A bola é pra chutar de longe, de perto ou de canela. 2 contra o Inter, mais um contra o Grêmio. Acabou essa novela. Gostei do Ele é o quê? Entregador, ele? Entregadora. É entregadora, é menina. É menina, anda comigo, é o marketing pra ganhar caixinha. A torcida do Fluminense gritou, chuta Everaldo. E o homem começou a chutar, meu irmão, e agora é gol toda hora. Chuta Everaldo! O Fluminense chegou a uma semifinal Tá ótimo. de Copa do Mundo, tá ótimo, mas depois voltou, ficou esquisito. Daqui a pouco a gente vai deslanchar e esquece. Renato tem um plano. O Renato tem um plano. Pedrinho escuta, reforça ou vai descer? Reforça ou vai descer? Reforça ou vai descer? Pedrinho escuta. Às vezes eu tenho a sensação que o Vasco não vai vencer nunca mais. E pior que joga bem. Tá jogando bem o Vasco, é? Tá jogando bem, pô. Tá jogando bem. Não tá vindo o resultado. Se a gente estivesse vendo um bom momento, muito provavelmente a gente teria vencido o jogo. Pedrinho, continua assim que vai melhorar. Força. Continua assim, é? É, pô. Tá pagando a dívida. Você sabe por que aumentou o custo da água e luz? Porque tinha gato. Deixa eu chamar a torcida do América aqui. Vamos encerrar cantando o hino do América. Toda a torcida cantará essa canção. Lá, 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 lá. Antes de se preocupar em sair da zona do rebaixamento do Brasileirão, domingo contra o Galo, o Vasco tem a decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o CSA, quinta-feira em São Januário. Juliano Lima, como é que tá o ânimo da rapaziada para esse jogo aí, cara? Clima de confiança se tratando de Copa do Brasil, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Expectativa de casa cheia aqui em São Januário nesta quinta-feira para ajudar o Vasco na Copa do Brasil. No primeiro jogo, empate em 0-0 em Maceió contra o CSA. Agora, uma vitória simples garante a vaga para a próxima fase, né? O Vasco precisa ir muito desse apoio do torcedor. A diretoria apoia muito o Fernando Diniz e esquecer essa história de pênaltis, porque em caso de empate, decisão por pênaltis, o Vasco não quer saber disso, quer resolver nos 90 minutos. E se tratando desse jogo, vai ser muito importante esse apoio do torcedor. O Vasco não vence há 7 partidas. A última vitória do Vasco foi no dia 12 de junho contra o São Paulo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Então, todo o apoio agora vai ser importante para o Vasco recuperar a situação na tabela e, é claro, o Fernando Diniz ganhar mais confiança na sequência de 2025. Eu volto com você, um abraço. Precisando mesmo. Valeu, Juliano Lima, um abração para você também. O que aconteceu ontem, gente?
o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Santos venceu o Juventude. O treinador do Santos falou, acho que esse Tiquinho Soares joga um pouquinho de bola, eu vou usar ele como titular. Meu Deus do céu, que coisa, não é? Muito bem, olha aí, gente. Aí o time do Vasco, o Santos ganhou do Juventude, sofreu muito ali no segundo tempo, um pouquinho, né? Mas conseguiu vencer. E aí o Vasco é o primeiro time do Z4, da zona do rebaixamento, tem 15 pontos. E tem também a atenção agora voltada, por quê? Porque também está na Copa do Brasil. A gente vai ver reportagem falando dessa situação toda do Vasco. E na volta... Vai, roda o VT. Um lugar que o vascaíno não quer ficar. O Vasco entrou na zona de rebaixamento após o Santos vencer o Juventude. Essa é a segunda vez esse ano que o time ocupa as últimas posições da tabela. A primeira foi no final da 8ª rodada, quando a equipe perdeu para o Vitória em Salvador. Desde que voltou à elite do futebol, o time da Colina vem sendo assombrado com o Z4. Nas últimas 3 temporadas, em algum momento, o Vasco esteve na zona da degola e precisou sair. Depois da pausa do Mundial, o Cruz Maltino ainda não venceu, são 7 derrotas e ainda teve a eliminação na Sul-Americana. Além disso, o time tomou gol em 6 desses jogos. As falhas individuais também têm sido um ponto que Fernando Diniz precisa trabalhar. A equipe é a que mais sofreu com essas falhas no Campeonato Brasileiro. E se falar de times que Diniz comandou, esse é o segundo pior jejum de vitórias do treinador. O Vasco tem 2 jogos a menos na competição, contra o Juventude e o Bahia. Mas essa semana a equipe terá que ter foco ainda na Copa do Brasil. O time empatou com o CSA fora de casa. Uma vitória simples classifica o Gigante da Colina para a próxima fase e para trazer dias mais tranquilos ao clube. O Vasco hoje é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro e digo mais, a situação só não é mais precária porque a sorte, entre aspas, do Vasco é que tem muito time no mesmo bolo. Tem muito time do mesmo nível. Muito time que se defende mal, muito time que comete os erros grotescos que o Vasco comete também. O Grêmio, o Fortaleza, o Santos, que ontem poderia ter tomado a virada do Juventude no começo do segundo tempo. E, obviamente, tem um grande craque. Mas, para mim, o grande destaque do jogo de ontem foi o goleiro Brazão, que defendeu horrores novamente com a camisa do Santos. Tem lá o Juventude, que é uma equipe que você olha e fala assim, opa, tá mal, é a pior defesa do campeonato, é péssimo. Mas agora volta o Thiago Carpini, que é um cara que conseguiu salvar o Juventude em outros anos, que pode organizar novamente. Então, assim, eu vou falar pra você, o Vasco vai brigar pra não cair, pelo que se desenha aí o campeonato, até o fim. Pra mim, o que vai diferenciar a luta da zona do rebaixamento ou não é como você se defende. E como você se defende, principalmente fora de casa. Os times se defendem muito mal. O saldo de gols do Juventude é horroroso, é o pior defesa do campeonato. O Sport já está rebaixado. O Fortaleza se defende mal. O Santos se defende mal. O Vasco se defende mal. Se o Pedrinho não contratar um ou pelo menos 2 zagueiros aí para poder reforçar esse sistema defensivo do Vasco da Gama, tal como aconteceu com o Medel em 2023, já dei esse exemplo aqui diversas vezes. Verdade. O Medel chega e ele consegue fazer o Vasco parar de perder. Porque antes de passar para vencer, antes de pensar em vencer, o Vasco tem que parar de perder. O Vasco tem que parar de tomar gol. Gol bobo, como vem acontecendo em todos os jogos. Então, assim, Pedrinho, tem que entregar um zagueiro. Tem que fazer um investimento no zagueiro. Pega o que tiver de orçamento aí, a possibilidade, negocia, faz em tantas vezes, mas cair é muito mais caro do que você contratar um zagueiro agora para que o Vasco possa fazer um investimento. E tem que ser zagueiro de alto nível, que chegue para jogar. Sabe por quê, Fernanda? Lá na frente, de verdade, tem que contratar um ponta? Até tem, mas não me preocupa não. O Vasco tem bons jogadores, o Vasco tem o Ryan, o Vasco tem o Nuno, tem o Verratti, tem o GB que vai voltar aí, o Coutinho em algum momento ele vai dar o lampejo dele, vai... Lá na frente não me preocupa. O problema é que o que acontecer lá na frente pode ser destruído facilmente com o que vai acontecer atrás. Então não adianta o Vasco fazer um gol, 2 gols e tá sempre tomando. Por que tá sempre tomando? Porque tem João Vitor na zaga, totalmente inseguro. Porque tem o Hugo Moura que erra jogo sim, jogo não. Porque tem o Lemos também que infelizmente errou na última partida, mas numa posição que não era dele. E ainda tem o histórico do Fernando Diniz, que é um técnico que é muito ofensivo, que faz o seu time criar, mas tem dificuldade lá atrás, na defesa, deixa muito vulnerável. Então, assim, se o Vasco não se organizar defensivamente, esquece, já caiu. E isso está na conta da diretoria. Se a diretoria do Vasco, presidente Pedrinho, diretor Felipe,
Carlos Amodeu, Admar Lopes, não entenderem que a prioridade máxima do Vasco é contratar um zagueiro, o Vasco já caiu. Eu tô avisando. E a gente olha e lembra, assim, você fala muito do Medel nessa situação, né? Como o Medel chega para mudar realmente uma situação do Vasco. Volta um pouquinho os anos, até na própria história do Vasco mesmo, isso não é só no Vasco não, isso em times. Defensivamente, se você não tem ali um alicerce mínimo, uma estrutura mínima, você vai destemperar tudo, vai desregular tudo. Você lembra o Vasco quando tinha aquela irregularidade de goleiros até chegar o Martim? É isso aí. Lembra? Foram dois rebaixamentos. Diogo Alves. Foram 2 rebaixamentos, Pedrosa, porque não tinha um goleiro que conseguiu se encaixar no gol do Vasco. E aí chega o Martim, ficou quanto tempo no Vasco? Pois foram 5 anos. Muito tempo. Quase 5 e aí anos. ele chega para resolver esse problema e de forma imediata ele resolve. O Medel foi a mesma coisa, o mesmo exemplo. Você realmente precisa, e isso já não é um problema de agora. Quanto tempo sofreu o Léo Pelé ali? Tendo falhas, sendo vaiado e sendo cobrado, e que é natural, a torcida não aguenta. O Venê, tem que ter um zagueiro realmente pro Vasco. Eu tô totalmente a favor com vocês, concordo com tudo que vocês disseram. E não precisa ser um cara caríssimo, tem que não. contratar um zagueiro, bom. Só que até contratar um zagueiro, a primeira decisão a se tomar, pelo menos na minha visão, o técnico Fernando Diniz, é parar de escalar João Vitor como titular. Ele tem zagueiros à disposição. E por que ele insiste nos zagueiros que não estão dando certo, que não estão dando conta do recado? Pelo contrário, só está minando a relação time-torcida e minando também o jogador, porque o jogador ele não consegue dar a volta por cima. Então, o primeiro ato do técnico Fernando Diniz é parar de escalar esse jogador. Por isso que eu acho que o Fernando Diniz tem a sua culpa também nesse momento ruim do Vasco da Gama. A diretoria é muito culpada, para mim é a mais culpada de todos, planejamento horrível. Inclusive, sobre o zagueiro, contratou um zagueiro que não dá certo, que é o Lucas Oliveira. Felipe e Pedrinho eram apaixonados nesse jogador. E até o momento o jogador não se firmou e, pelo visto, não vai se firmar. Ah, mas tem outras opções. Tem o Luiz Gustavo, que nesse momento está com a seleção sub-20. Está com a seleção sub-20 e não serve para jogar no Vasco da Gama. E em certos jogos não é nem relacionado. Isso me chama muita atenção. Eu não vou ficar aqui criticando o Fernando Diniz, porque ele vê muita coisa que a gente não enxerga. Mas ele poderia explicar o motivo de não relacionar esse jogador e não colocá-lo em campo. Agora, insistir em João Vitor, para mim, eu acho que já passou dos limites. O maior problema é esse, porque ele está deslocando um zagueiro do lado direito, que é o Lemos, para colocar o João Vitor. Não é que ele esteja, tipo assim, preterindo o Luiz Gustavo. Por que ele não leva o Luiz Gustavo pro banco? Que eu acho um absurdo. Porque ele tem o Lucas Freitas no banco, que é um zagueiro canhoto do lado esquerdo. E que, teoricamente, ele tá na frente do Luiz Gustavo na hierarquia. Sim. E aí, quando ele prioriza colocar o João Vitor, ele coloca o Lemos na esquerda. Se ele precisar, o que ele faz? Ele coloca o Lucas Freitas na esquerda e o Lemos na direita. Mas o maior erro disso é ele priorizar um zagueiro que erra todo jogo, que é o João Vitor. Porque assim, o Lemos é pé direito. Sim. O Lucas Freitas é pé esquerdo. É isso. O João Vitor é pé direito. Pé direito. Então, assim, ele tem... o Lemos, na verdade, que a gente tem essa mania de achar que o zagueiro é tudo igual. Exato. Não é. O Lemos, ele briga a vaga com o João. E o Lucas Freitas é ali o lado esquerdo. Então, se você pode deixar o Lemos, que tá bem, e o Lucas, que eu não sei vocês, mas acho que ele é um cara que sempre entra e faz o seu trabalho, né? Dá check. Você pode deixar essa dupla de zaga, por que tem que colocar e arrastar todo mundo, pegar o cara que tá bem do lado direito, botar do lado esquerdo, pra conseguir botar o João Vitor do lado direito? Então você concorda que ele também tem culpa no cartão? Claro que ele tem culpa. É porque, assim, eu fiz uma publicação depois do jogo do Vasco, criticando o Fernando Diniz, e muitos torcedores do Vasco reclamaram, falando assim, ele não tem culpa. A culpa é da diretoria. Não, a culpa é da diretoria e do Fernando Diniz também. A questão é, ele tem teimosias que irritam o torcedor do Vasco. Como, repito, essa insistência no João Vitor, a saída do Luiz Gustavo do time de uma forma totalmente inexplicável, cara, é bizarra, porque o Luiz Gustavo, em todos os jogos que ele fez, ele foi bem. Ele foi bem, inclusive, saindo com a bola. Melhor até do que quando ele coloca o Hugo Moura como zagueiro, entendeu? Então, isso é uma coisa que irrita o torcedor. Quando a torcida, talvez, não coloca o Fernando Diniz como maior culpado, é porque quem falha individualmente dentro de campo são esses caras desde o início do ano. Mas eles falham porque ele coloca. Então, mas ele tá querendo dizer o seguinte, mas ele já falhava sem o Diniz, ou seja, a culpa não é do Diniz. Sim. E tem a parte ofensiva também, que é como o Vasco tem falhado. O Vasco finaliza 20, 30 vezes e não consegue fazer gol, entendeu? Então, assim, quando a gente fala assim, a culpa não é só do Diniz, o Diniz tem culpa no cartório, mas ele é o menor dos culpados. Para mim é diretoria, grupo de jogadores, que é o grupo de jogadores que é humilhado o tempo inteiro, que eu já falei aqui diversas vezes, e aí depois vem o Diniz, que incomoda com as teimosias dele, mas que logicamente ele... Cara, e outra coisa,
Futebol é resultado. Não tem filosofia de trabalho que não se sustente com resultado. Não tem filosofia de trabalho que não se sustente com bola na rede. Então, assim, para ele ter resultados diferentes, ele tem que mudar o time. Ele tem que apostar mais na base. O Leandrinho também está com a seleção sub-20. É uma pena, porque o Leandrinho é um jogador melhor do que o Vitor Luiz. E se o Lucas Piton não está ajudando, coloca o Leandrinho para jogar. Se o Lucas Freitas, ou o Lemos, ou o João Vitor não estão dando certo, coloca o Luiz Gustavo. Por que lá na frente o Coutinho joga 60, 70 minutos, ele não é substituído, o Alex Teixeira vai para o banco todas as vezes, e na base o Vasco tem o Lucas Zucarelli, que é um garoto muito bom de bola. E na lateral direita ele bota o Pumito ao invés de colocar o Paulinho, que é bom assim, cara, assim, se ele não entender que nesse momento, além da diretoria ter que entregar reforços, reforçar com a base, que sempre salvou o Vasco, vai ser o mais importante, esquece, o Vasco está fadado ao fracasso. Gabi, traz pra gente um panorama dessa situação ruim que o Vasco tá agora prestes a virar o turno. Uma situação muito difícil, né, GV? Boa tarde para você, para o Fernandão, para o Bocão, para todos que nos acompanham. Vasco vive uma situação muito delicada nesse momento da temporada e entra numa semana decisiva. Isso porque na próxima quinta-feira tem a partida contra o CSA pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Empatou por 0-0 no jogo de ida, então precisa vencer até uma vitória simples aqui em São Januário para avançar para as quartas de final. Mas o Vasco não vence desde o dia 12 de junho, há 7 jogos, quando venceu para o São Paulo, ou seja, antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Apesar disso, o técnico Fernando Diniz tem muito respaldo da diretoria, do presidente Pedrinho. Pedrinho, que já disse inúmeras vezes que é fã do trabalho do Fernando Diniz, inclusive na última entrevista coletiva que o Pedrinho concedeu, ele reforçou esse pensamento, falando que confia muito no treinador. O Fernando Diniz, a diretoria do Vasco, entende que o time pode entregar mais dentro de campo. Segundo a diretoria do Vasco, os dirigentes, os resultados não têm refletido no que o time vem entregando, né? Que o time vem jogando bem, mas não consegue vencer. No Campeonato Brasileiro, o Vasco abre o Z4 com 15 pontos, abre a zona do rebaixamento, volta a campo no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. E falando um pouquinho de reforços, o único reforço que chegou até o momento no Vasco foi o volante Thiago Mendes. Então a diretoria do Vasco no mercado em busca de um zagueiro e pelo menos um atacante que atue pelos lados do campo. Para o setor ofensivo, o principal alvo é o Andrés Gomes, do Rennes da França, mas o Vasco esbarra aí numa questão financeira, então tentando abaixar essa régua para trazer esse jogador. Aqui em São Januário tem alguns vascaínos, pude conversar com alguns deles, vou até chamar meu amigo aqui para falar com a gente. Veio lá de Vitória, no Espírito Santo, para acompanhar a partida contra o CSA, né, meu amigo? Mas o que você espera desse jogo e também do Vasco para essa sequência de temporada? Boa tarde, Fernando, boa tarde, GV. Cara, a gente espera ganhar, né? O vascaíno tem esperança imortal, né? Mais sufoco. E um pouco decepcionado aí com o time, acho que pode integrar mais. Fez algumas partidas boas, mas não consegue finalizar a vitória. E vamos na esperança, né? Mas tá difícil. Tá decepcionado também com o Pedrinho como presidente do Vasco ou ainda confia nele? Cara, quebrou um pouco a confiança, mas a gente tem fé ainda, mas esperava mais dele. Pelo discurso dele no começo, fez muitas contratações ruins, na minha opinião. Os jogadores gastou dinheiro que pouco tem, mal ainda, acho. Tipo um Lloyd Augusto. E, o Fernando Diniz também tá vacilando em teimosia com o João Vitor, uns jogadores que já deu. Mas ainda acredita um pouquinho no trabalho do Diniz? Acha que ele tem que continuar? Tem chance aí de ficar até o próximo domingo contra o Atlético Mineiro? Ou se o Vasco foi eliminado para o CSA, você acha que tem que cair o Diniz? Não, creio que não. O problema não seria o Diniz, não. O problema do Vasco é só falta de material humano, na verdade. O Diniz não é mágico, ele. Então, ainda mais a forma que ele gosta de jogar, os jogadores que o Vasco tem não encaixam muito, né? Então, o problema não seria ele. Tá bom, meu amigo, obrigada. Só vou aqui chamar a minha outra amiga vascaína, que combinou aqui também de entrar com a gente rapidinho. Tudo bem? Boa tarde. Queria que você falasse rapidinho, placar para o jogo da próxima quinta-feira contra o CSA. Vasco passa para as quartas de final da Copa do Brasil? Passa sim, com certeza. Estou confiante. Como uma vascaína, não desisto. Estou sempre confiante. E o placar 2-0. Obrigada, minha amiga. É isso, GV. É com você aí do estúdio.
Mas, cara, a gente se colocando no lugar do torcedor do Vasco, ele não tá nem aí se quinta-feira ele vai estar 56. Ele quer empatar, levar no pênalti, ele quer se classificar, porque aí zera tudo, Bocão. Aí é outro chaveamento, aí o Vasco tem mais chance. E assim, é mata-mata. E em São Januário o Vasco é muito forte. Não, já vê. O Vasco, mesmo nesse momento muito difícil, fez bons jogos. A gente já falou sobre isso aqui, porque nem sempre você vai jogar bem e vai vencer. Só que se você jogar bem, isso te aproxima da vitória mais do que jogando mal. Só que o momento ruim de alguns jogadores importantes do Vasco esclarece uma coisa, mostra uma coisa que tem que ficar com o alerta ligado. O Vasco é muito dependente dos gols do Verratti. E aí isso a gente já viu acontecer com o Cano no Fluminense. O cara faz 40, 50 gols por ano. Quando esse cara está num momento difícil, o clube é muito dependente desses caras estarem bem. E já falamos sobre isso aqui, o Vasco precisa de um pouco mais de diversificar essa responsabilidade de fazer gols com o Ryan, com o próprio Nuno Moreira, Felipe Coutinho, que tem que assumir essa responsabilidade, não só por ser o Felipe Coutinho, mas porque ele tem condições de fazer gols, faz gols importantes. Os laterais, a gente viu no último jogo, contra o Mirassol, os laterais muito participativos. Quando os laterais do Vasco conseguem espaço para jogar do lado, o Vasco é muito forte. Não só pelos cruzamentos, mas pelo poder de definição deles, de precisão nos passes, até de finalização, como foi no gol do Puma Rodrigues. Mas é interessante também a gente entender que os meias, o meio-campo do Vasco, como o Bocão muito bem falou, o coração da equipe precisa ser também muito bem decisivo, muito decisivo nos jogos, com relação a finalizações de média distância, fazer gols, porque o Vasco precisa diversificar essa responsabilidade das vitórias. E como o Bocão foi bem demais também, não gosto de concordando muito com ele não, que ele é botafoguense fervoroso, mas a responsabilidade de defender também é de todo mundo. Então, vamos ter consciência e esperar que o Vasco tenha um bom resultado contra o CSA. E o Diniz está no caminho certo. Uma hora vai acontecer. Mas também precisamos de quê? Dinheiro, contratação para contratar também, acho. Trazer jogadores. O Vasco precisa de contratações pontuais para poder fortalecer o grupo. Porque se quiser continuar nas duas competições, tem que diversificar. Porque esse modelo aí do Diniz, às vezes, não encaixa individualmente para esses jogadores, A gente sabe disso. A qualidade do Vasco não é das melhores, pô. Se fosse das melhores, estaria brigando aí. Com todo o respeito ao Vasco da Gama, que eu acho uma infelicidade o Vasco não estar no Mundial, o Vasco com as torcidas gigantes que tem, o clube gigante que está passando por essa situação, gente. Os caras podem me xingar aí, mas eu acho que os 11 titulares do Vasco, se você for colocar lá os 11, eu acho um bom time. Não acho um time ruim, não. Acho que podia... Mas esse é o problema. Podia estar brigando mais em cima. E a reposição? É isso Cai o nível, perfeito. E aí o time vira o jogo. Porque assim, se a gente for ver o time, Léo Jardim, top 5 goleiros do Brasil. PH, muito bom zagueiro, lateral. Bom lateral. Lemos tá começando a performar, apesar de ter errado. O João Vitor estão enchendo o saco do moleque, mas é bom zagueiro. Bom zagueiro. Piton, seleção brasileira, pouco tempo atrás. Falta confiança, A todos, não são Não, mas a gente estava analisando, Boca, os nomes. Os nomes. Hugo Moura e Tietê. Pô, jogaram em time grande a vida inteira. O menino que acabou de chegar, o Thiago Mendes. Aí tem Coutinho, Verratti, Ryan, Nuno Moreira. Não é um time ruim. Ainda tem o David que voltou de lesão bem. Tem o DVD bem. Não é um time ruim. Não é um time ruim. Podia estar brigando mais em cima. Não, se você for olhar com todo o respeito, e a gente sabe no Rio de Janeiro, Quando vem com todo respeito, depois vem a lambada. Se for comparar com Vitória, com Juventude, com o Mirassol, de nome, com o Sport, o time do Vasco é muito melhor, pô. Inclusive o Santos, tirando o Neymar. É isso aí. O Vasco é melhor. Eu também acho. Se você for botar o Vasco é melhor. Então, gente, nós estamos falando, se for fazer um raio-xzinho que a gente faz aqui o mano a mano. Na performance não tá... Há 22 jogos, Fernando Diniz era contratado como sonho de consumo no Vasco de Pedrinho. Desde o tempo de comentarista esportivo, o agora presidente do clube já admitia ser fã do trabalho do treinador. Acontece que até aqui os números não correspondem às expectativas. 11 derrotas, 8 empates e apenas 3 vitórias. Com o Santos vencendo o Juventude ontem e a combinação de resultados da rodada, o Vasco entrou na zona de rebaixamento. O problema não foi psicológico hoje, não tem nada a ver com psicológico. E não tem que abalar nada, nós temos que ser forte e buscar resultado. Não tem nada de... Não tem abalar o que? O psicológico. Porque tem que parar de errar e fazer o que a gente tem que fazer. Na próxima quinta, o Vasco volta a campo pela Copa do Brasil.
e vai precisar de um resultado que não acontece há 7 jogos se quiser avançar de forma direta: vencer o CSA. No jogo de ida, as equipes empataram sem gols. A sequência ruim do Cruz Maltino é a pior de Fernando Diniz desde 2018, quando vivenciou um jejum de 9 jogos no comando do Atlético Paranaense. Para o confronto em São Januário, o treinador tem uma boa notícia. Léo Jardim, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro final de semana, volta a ficar à disposição. Se é Vasco, tá na colina.